Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê. Ela é uma versão da bolsa mochilinha. Quem já fez aqui no canal sabe como esse ponto é lindo, fácil de fazer. E essa bolsa aí é já pensando no verão que se aproxima. Para você que gosta de praia, é uma boa pedida essa bolsa. Para você também que tem muitas sobras do fio barroco Max Color em casa, você vai aproveitar para colorir a tua bolsa. Ela é fácil de fazer, esse ponto é maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar. Antes de pegar o material, já deixa o gostei aqui no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita, e não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos e uma boa aula. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um novelo de 400 gramas, do fio barroco Max Color da Círculo. Esse novelo vem 452 metros. A cor que eu vou usar hoje é o cinza 8212. E nós vamos precisar de sobras de fio barroco aí colorido. Não precisa muito, porque nós vamos fazer só o detalhe da bolsa, uma carreira de cada cor. Então você separa aí as sobras de barroco que você tem em casa para a gente fazer os detalhes da nossa bolsa. Eu vou trabalhar com agulha para crochê 3,5 milímetros. Vou precisar de uma tesoura para corte dos fios. E hoje eu vou usar a etiqueta metalizada prata de 4 furos da Etiquetas Pandiá. A Etiquetas Pandiá é a empresa que me presenteou aí com essas etiquetas. Se você quiser fazer a encomenda das tuas etiquetas personalizadas com a tua marca, você entra aqui na descrição do vídeo no link, abre aí NED e Pandiá e faz aí a encomenda das tuas etiquetas. Todos os materiais Círculo, Barroco Max Color, agulha para crochê Clover e a tesoura você encontra em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online parceiras da Círculo. Para fazer a nossa bolsa de praia, primeiro nós vamos confeccionar o fundo da bolsa. Portanto, nós vamos construir 2 discos como esse aqui, porque a base da bolsa terá 2 bases para que ela dê mais estrutura, por conta que o ponto ele é mais grosso, o ponto ele é um ponto sobreposto, para que tenha a mesma estrutura tanto no fundo quanto na bolsa inteira. Nós vamos confeccionar 2 discos desse. Eu já tenho um confeccionado, eu já arrematei os fios, já cortei, eu vou ensinar vocês tudo isso no passo a passo. Agora nós vamos construir outra base dessa, depois nós vamos juntar uma base na outra e subir aí o corpo da bolsa. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Você vai dar uma volta aqui no dedo, formando um X. Você tira esse X aqui, segura. Nós temos a letra E de cabeça para baixo. Olha só. Eu vou entrar dentro da laçada, puxar o fio que está lá atrás. E aqui nós vamos fazer 12 pontos altos. Se você não souber fazer o anel mágico, você pode trabalhar aí o início com 6 correntinhas também, que vai dar igual. Subir 3 correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, 2. Com as 3 correntinhas nós já temos 3, mais um, 4, mais um ponto alto, 5. E dessa forma nós vamos trabalhar 12 pontos altos. Terminei de fazer os 12 pontos altos, agora eu vou puxar o fio para fechar o anel mágico e assim juntar um ponto no outro. Eu vou fechar agora na terceira correntinha, olha só, 1, 2, na terceira correntinha eu passo por baixo desse fio do anel mágico já para arrematar e fecho aqui a primeira carreira. A segunda carreira nós vamos fazer 12 aumentos. Eu não vou subir logo nessa correntinha para não ficar marca. Então eu fiz um ponto baixíssimo na correntinha de início, vou no próximo ponto alto, faço mais um baixíssimo. E em cima desse ponto eu já faço 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Ó, já vou passar por baixo do fio, ó. Lacei o fio, no mesmo ponto eu coloco a agulha, passo por baixo do fio que está lá atrás e faço um ponto alto.
a gente já vai arrematando aí o fio, já dando o acabamento na peça. Lacei o fio, vou no próximo ponto, passo no ponto, passo por baixo do fio que está lá atrás, um ponto alto, mais um ponto alto, eu tenho mais um aumento, eu tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou seguir fazendo um ponto alto, passei por baixo do fio, e mais um ponto alto, eu tenho novamente um aumento. Vou mostrar atrás aqui, ó, a gente já vai escondendo esse fio do anel mágico em toda a volta, depois a gente vai só cortar e já está tudo ok. Aqui eu vou seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base, onde nós teremos aí 12 aumentos, nós tínhamos 12 pontos altos no começo, nós vamos ficar com 24 pontos altos na segunda carreira. Voltei, pessoal, para mostrar para vocês, olha aqui, ó, no final, lá atrás, eu vou só cortar esse excesso de fio e ele já vai estar escondido, já está arrematado aqui, você não precisa se preocupar com nada mais. Aqui eu já tenho 11 aumentos e eu voltei para mostrar para vocês que o 12º aumento vai ser em cima do primeiro ponto baixíssimo que nós fechamos a carreira. Então, lacei um ponto alto, 2 pontos altos, eu tenho os 12 aumentos. Vou fechar novamente na terceira correntinha, ó, 1, 2 e 3. Na terceira correntinha do início da carreira, eu faço um ponto baixíssimo, vou no próximo ponto e faço mais um ponto baixíssimo. O seu último ponto, quando você der toda a volta na carreira, o seu último ponto vai ser em cima do primeiro ponto baixíssimo. Agora nós vamos começar a terceira carreira, onde nós vamos trabalhar um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Ou seja, um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Subo 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo ponto, eu faço um aumento fazendo um ponto casado. No próximo ponto, um ponto sozinho, ou seja, um ponto alto, você pode chamar de um solteiro. No próximo ponto, um casado. 1 e 2. E assim nós vamos fazer em toda a volta, um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto em toda a volta, ou seja, um casado, um solteiro. Cheguei no final da carreira, não se preocupa se começar a ficar combucado, depois ele vai abrir, vai ficar normal. Ó, fiz o aumento aqui, meu último ponto alto vai ser em cima do ponto baixíssimo que eu fechei a carreira anterior. Terminamos a terceira carreira, eu vou fechar na correntinha. 1, 2, 3, um ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos iniciar a quarta carreira, onde nós teremos um aumento, 2 pontos altos, depois o aumento. Subo 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo ponto, um ponto alto. No próximo, apenas um ponto alto, no próximo, apenas um ponto alto, e você vai observar que na carreira de baixo, na base, nós temos um aumento, em cima do aumento, a gente vai fazer o aumento novamente. 1 e 2. E eu sigo em toda a volta. Um aumento, um ponto alto, 2 pontos altos, depois o aumento. Na linguagem mais fácil, nós vamos assim, ó. Um casado, 2 solteiros, um casado. 2 solteiros, um casado, e eu vou fazer em toda a volta. Cheguei no final da quarta carreira, já fiz os 2 pontos altos, finalizo na terceira correntinha, um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo no próximo ponto. As próximas carreiras, como vocês já sabem aqui, a finalização, eu já vou voltar já com ele arrematado e já com o segundo ponto baixíssimo para a gente adiantar o vídeo. A quinta carreira agora nós teremos um aumento, 1, 2, 3 pontos altos e o aumento. Você já começa a observar que os aumentos vai ficando sempre em cima do aumento da carreira de base. Cheguei aqui, já fiz o ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas no mesmo ponto,
um ponto alto de aumento. E eu vou na sequência. Um solteiro, um ponto alto sozinho e mais um ponto alto. Ou seja, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Novamente, eu sigo a sequência. Um aumento, um ponto alto, mais um ponto alto, 2, mais um ponto alto, 3 e aumento sobre aumento. Nós vamos fazer essa sequência em toda a volta, aí fazendo um casado, 3 solteiros, um casado, 3 solteiros. Ou seja, um aumento, 3 pontos altos, um aumento em toda a volta. Cheguei no final da carreira e, como falei para vocês, eu já fechei e já corri com mais um ponto baixíssimo. Nós vamos agora para a sexta carreira, onde nós teremos um aumento e 4 pontos altos. Cada carreira vai aumentando um ponto, tá? 1, 2, 3 correntinhas no mesmo ponto, um ponto alto. Fizemos o primeiro aumento, o primeiro ponto casado. Depois um ponto sozinho, mais um, 2, mais um, 3, mais um, 4. Chegamos no aumento da carreira de base, nós vamos fazer novamente um aumento. E eu vou seguir repetindo toda a sequência em toda a volta, 4 pontos altos e um aumento. Nós começamos com o aumento, ou seja, o casado, 1, 2, 3, 4 solteiros, um casado. 1, 2, 3, 4, um casado. Nós vamos repetir em toda a sequência, observando que sempre que tiver o aumento na carreira de base, você faz um aumento em cima também. Finalizei a sexta carreira. A nossa sétima carreira, nós teremos um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e um aumento. Subo 1, 2, 3 correntinhas no mesmo ponto, um ponto alto. E agora, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Observem que eu cheguei no aumento, eu faço o aumento novamente. 1 e 2. E toda volta terá um aumento, 5 pontos altos, um aumento se repetindo em toda a carreira, ou seja, um casado, 5 solteiros. Vamos agora para a oitava carreira, onde nós teremos um aumento e 6 pontos altos. Já fechei do mesmo jeito, 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto fazendo ponto casado, ou seja, um aumento. E na sequência, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós chegamos no aumento da carreira de base, eu faço novamente um aumento. Nós vamos na sequência inteira fazendo um aumento, 6 pontos altos, você já começa a observar aqui que os aumentos eles estão sempre em cima de cada aumento. Nós vamos aí na sequência, um casado, 6 solteiros em toda a volta. Vamos agora para a nona carreira. Nós teremos na nona carreira um aumento e 7 pontos altos, depois o aumento novamente. Subo igual, 1, 2, 3 correntinhas no mesmo ponto de base, um ponto alto. E sigo com os 7. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chegamos no aumento, a gente casa o ponto. Um ponto alto, mais um ponto no mesmo ponto de base. E vamos fazer em toda a volta um aumento, 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento. Ou seja, um casado, 7 solteiro, um casado.
Nós vamos agora para a 10ª carreira e a penúltima carreira, só lembrando que a gente está sempre fechando com um ponto baixíssimo na 3ª carreira e fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto. A 10ª carreira agora nós teremos um aumento e 8 pontos altos. Subo 3 correntinhas, tudo igual. No mesmo ponto, um ponto alto de aumento, ou seja, um casado. E eu sigo um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chegamos no aumento da carreira de base, vamos fazer novamente o aumento, fazendo ponto casado, 2 pontos no mesmo ponto de base, e vamos seguir a repetição em toda a volta, um casado, 8 solteiros, um casado, ou seja, um aumento, 8 pontos altos e depois o aumento novamente. Nós vamos agora para a 11ª e última carreira da base, e lá no começo vocês lembram que estava emborcando, ele já ficou retinho. Se você quiser fazer um tapete com essa base, suplar, ele fica perfeito. Esse aqui é o redondo perfeito, vocês seguem fazendo. Observa que não tem aí aquela emenda feia, não aparece, então fica o teu trabalho perfeito. A 11ª nós vamos seguir o mesmo critério e agora nós teremos um aumento e 9 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo ponto de base o aumento, formando ponto casado, e nós vamos seguir com 9. 1, 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, 9, e aí chegamos no aumento, ponto alto e mais outro ponto alto no ponto de base, e nós vamos na mesma sequência fazendo um aumento, 9 pontos altos, um aumento, um casado, 9 solteiros, um casado, e eu volto para a gente fechar a carreira e dar seguimento na junção das duas bases. Chegamos então no final da 11ª carreira. No total aqui nós temos 132 pontos altos. Agora nós vamos fechar essa carreira aqui bem diferente. Ó, cheguei aqui no último ponto, eu tirei a última laçada do ponto. E aqui eu vou cortar primeiro o fio sem fazer o ponto baixíssimo. Olha só, cortei o fio, eu vou puxar essa laçada aqui por dentro do ponto. Ó, puxei, ele vai ficar aberto o ponto. Observem que ele vai ficar aberto. O que eu faço agora? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, e nas duas laçadas do segundo ponto alto, eu venho aqui por trás. Se você contar aqui, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, que é a cabeça do segundo ponto alto, eu venho com a agulha por trás, vou pegar esse fio aqui, ó, e vou puxar essa laçada lá para trás. Você pode fazer isso, inclusive, com agulha de tapeceiro. Ó, puxei a laçada, agora eu vou dar uma puxadinha aqui para encostar um ponto no outro, e você vai observar que já formou essa alcinha aqui, ó. Deixa eu puxar para você ver, ó. Puxei, agora eu venho por cima e venho no último ponto, nessa alcinha de trás, e vou puxar essa laçadinha aqui para dentro, ó. Ó como vai ficar. Observa que ficou desse jeito. Agora eu vou puxar aqui, ó, para ajustar, para que fique todos do mesmo tamanho. E assim nós temos um acabamento perfeito. Você vai ver aí e você observa todos os pontos iguais. O que eu faço com esse fio que ficou aqui atrás? Eu vou esconder ele no meio de outros pontos, bem de leve, para que não repuxe aquele ponto lá que nós fechamos. Aqui eu vou puxar mais alguns pontos
Como eu falei, se você fizer com agulha de tapeceiro, facilita bastante, tá? E aqui eu vou abrir esse fio ao meio, 3 para um lado, 3 para o outro. Vou pegar o próximo ponto que tiver aqui perto, próximo fio, puxo a metade desse ponto, a metade desse fio, perdão, e aqui eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2 e mais 1, 3. Dessa forma, nós temos o arremate perfeito, porque não aparece, e nós temos o encerramento da carreira também perfeito, porque não aparece. Eu tenho aqui a primeira base e já tenho a segunda que está pronta. Nós temos as duas bases, ambas com 132 pontos altos e com 11 carreiras iguais. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das bases, vou virar, vou colocar o avesso para cima, venho com a segunda base, avesso para baixo, ou seja, avesso com avesso, e coloco a outra aqui em cima. Isso já vai dar uma estrutura muito boa no fundo da bolsa, mas mesmo assim eu vou te dar uma dica bem importante agora. Se você quiser ela mais estruturada do que isso que nós vamos fazer, você vai cortar um disco de EVA do mesmo tamanho do crochê e você vai introduzir aqui por dentro e vai fechar essas duas bases com a EVA aqui no meio e vai ter aí mais uma estrutura. Agora nós vamos começar a subir o corpo da nossa bolsa. Quem já fez a mochilinha que eu tenho aqui no canal já deve saber como é que eu estou fazendo. É muito fácil, a sequência é a mesma da mochilinha, ela só é maior e nós vamos fazer a alça diferente. Ok, gente, ó. Aqui você vai pegar em qualquer lugar que não tem preferência de ponto, em qualquer um dos pontos, na base de baixo, você vai ver que tem as duas alcinhas do ponto, ó, a de trás e a da frente, ó, a da frente e a de trás. Você vai introduzir a agulha na alcinha de trás e na parte da base você vai pegar as duas alcinhas do outro ponto, ou seja, nós vamos ficar com 3 alcinhas, tá vendo? Aí eu vou pegar o fio aqui, vou puxar e vou amarrar 2 nozinhos. Quem fez a mochilinha já sabe o que é que nós vamos fazer, já deve estar fazendo aí tranquilamente. Ok? Eu vou puxar esse fio aqui para dentro, já vou esconder ele porque a gente já arremata. E eu vou voltar de novo, vou colocar a agulha no mesmo lugar para puxar o fio e fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, esse é o nosso primeiro ponto alto. Eu vou na próxima alcinha do próximo ponto, dou uma laçada no fio, pego a alcinha de trás da frente e pego as duas, olha, o ponto é esse aqui, ó. Pego as duas alcinhas do ponto da base de cima, puxei e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo em toda a carreira. Laço o fio, pega a alcinha de trás da base de baixo, as duas alcinhas da parte de cima. Nós estamos unindo uma base na outra. Vou fazer segurando a agulha diferente para que vocês entendam. Peguei a laçada, a alcinha de trás da primeira base, as duas alcinhas da segunda base. Puxei, faço um ponto alto. Laço o fio novamente. Vou lá na frente, ó, alcinha de trás do próximo ponto, da primeira base, as duas alcinhas do segundo ponto, puxei, e assim nós vamos trabalhar em toda a volta, fazendo aí pontos altos em toda a lateral, sempre pegando a alcinha de trás da primeira base e as duas alcinhas da segunda base e fazendo ponto alto. No final, nós teremos aí os 132 pontos altos e a gente vai unindo aí uma base na outra. Voltei, pessoal, para mostrar a vocês como está ficando. Olha só, a base já começa a ficar levantada e nós vamos seguir do mesmo jeito. Pega uma laçada, a alcinha de trás da primeira base, as duas alcinhas da segunda base, puxa e faz o ponto alto.
Nessa parte não tem mais aumento, tá? Alcinha de trás com as duas da frente e sigo fazendo ponto alto. Vou fazer mais um novamente, ó. Alcinha de trás da primeira base, as duas alcinhas da segunda base e eu vou fazer em toda a volta. Cheguei no final da carreira, eu voltei antes de fechar para mostrar para vocês, olha só. Sobraram 2 pontos aqui, isso significa que a quantidade de pontos das duas bases estavam iguais. Isso é importante para na hora que fechar ficar tudo igual. Eu vou laçar o fio, vou no penúltimo ponto, alcinha de trás, pego as duas do outro lado e faço um ponto alto. E eu vou no último ponto, alcinha de trás, com a alcinha das duas do outro lado, fechamos a carreira. Observem que ficou a linha reta, não ficou aparecendo emenda. E agora nós vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Nós já temos a primeira carreira, já começa a subir aí a estrutura da bolsa. E nós vamos fazer uma outra carreira agora igual, ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma, vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E aí eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, pegando agora normal as duas alcinhas do ponto. Um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, e assim eu vou fazer em toda a volta. Cheguei no final da segunda carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. 1, 2, 3, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trocar o ponto para fazer o ponto fantasia. Eu já tenho uma bolsa aqui já montada. Essa aqui eu trabalhei com outro tom de cinza, que é um tom mais escuro. Esse tom de cinza que eu trabalhei aqui é o 8336, tá? Eu já tenho essa aqui montada a estrutura. E o que nós vamos fazer agora é esse ponto. A cor de linha que vocês vão colocar aqui, a cor de fios aí, é da tua escolha, da tua preferência. Você vai alternando com as cores que vocês têm em casa. Agora nós vamos fazer o ponto fantasia, que é esse ponto aqui, um ponto alto e um ponto duplo em relevo, e eu vou fazer com o tom vermelho, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, eu não vou cortar o fio cinza, portanto, eu vou fazer aqui algumas correntinhas para me dar segurança de que esse fio não vai desmanchar. Eu fiz aqui 6, vou pegar um marcador de pontos e vou colocar aqui para esse fio não desmanchar. Agora nós vamos colocar o Barroco Max Colo vermelho. Você pode também fazer aí com o multicolo, que não tem problema, tá? Vou deixar esse fio aqui. E onde que eu vou prender o fio vermelho? Deixei a correntinha, vou no segundo ponto e amarro o fio vermelho. Esse vermelho é o vermelho círculo, mas vocês podem colocar aí o tom que vocês tiverem. Olha só, o que eu vou observar é que esse ponto aqui, ele está relacionado com esse, ó. Esse ponto está em cima desse da primeira carreira de base. Eu venho com outro ganchinho e marco aqui no ponto que ele está feito em cima. Esse está feito em cima desse, ok. Aqui eu vou fazer no primeiro ponto 3 correntinhas que equivale ao ponto alto. 1, 2 e 3 correntinhas. Fiz o ponto alto. Agora eu dou 2 voltas na agulha. E o ponto relevo que eu vou fazer é esse ponto aqui. Olha só, gente, ó. Fiz o ponto relevo aqui embaixo, depois do que eu marquei. Esse está relacionado com esse e esse está relacionado com esse daqui de baixo. Então, ao invés de eu fazer em cima, eu faço embaixo. Faço um ponto alto duplo em relevo, tirando de 3 vezes. 2 e 3. Ok, olha só. Como esse ponto aqui, eu fiz ele lá embaixo, então a gente vai pular esse aqui, ó. Pulei o ponto de cima, porque esse já é relacionado a ele. No próximo, um ponto alto.
2 laçadas na agulha, eu pulo um de base, porque esse ponto alto que eu fiz está relacionado a esse, pulo um embaixo, vou no segundo, faço um ponto alto duplo, lacei o fio, pulo um em cima, vou no segundo. 2 voltas na agulha, pulo um embaixo, vou no segundo, pegar em relevo. A gente vai sempre pulando um ponto, porque esse ponto relevo que eu fiz lá embaixo seria o ponto que eu faria aqui em cima. Como eu fiz lá embaixo, eu pulo, porque se eu colocar um ponto aqui, eu vou aumentar. Então, como não vai aumentar ponto, a gente vai fazendo essa mudança. Lacei o fio, pulo esse de cima, vou no segundo, um ponto alto na base, 2 voltas na agulha, pulo um ponto embaixo, vou no segundo, pego um ponto em relevo. Pulei novamente o ponto de cima, vou no segundo, um ponto alto. 2 voltas na agulha, pulei um embaixo, vou no próximo e assim nós vamos fazer em toda volta. Fiz o ponto relevo, pulo o ponto que está o relevo em cima, vou no próximo. Quando eu fizer toda a volta, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos pegar esse fio sem cortar. Então vai fazendo aí, ó, um ponto relevo, um ponto alto normal em toda a volta da bolsa e eu já volto com vocês. Olha que lindo que tá ficando, gente, ó. Cheguei no final da carreira, aí você vai observar aqui, ó, que sobraram 3 pontos, 1, 2 e o terceiro que é esse que tá o ganchinho. Eu vou lá em cima, pular esse ponto. Nesse ponto que está antes da correntinha, eu faço um ponto alto, 2 voltas na agulha e eu venho nesse ponto do meio e faço o meu último ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro 2. E aqui, ó, você viu que está certinho. Nós começamos as 3 correntinhas em cima desse ponto. As 3 correntinhas que eu deixei aqui é essa que está relacionada a esse ponto. Eu vou fechar aqui em cima, na terceira correntinha, deixando esse fio lá atrás, tá? Fechei aqui com um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio vermelho. Deixei o vermelho aqui, deixa eu puxar. Puxei o fio vermelho, depois você vai arrematar esse ponto. Eu vou trazer ele aqui para o meio em alguns pontos, ó, para frente, para trás, deixo esse fio aqui. Ok, encerramos aqui a carreira do fio vermelho e aqui eu tenho atrás, lá aquelas correntinhas que nós fizemos do cinza, eu vou tirar o ganchinho e aqui eu vou desmanchar até ficar com 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Coloquei a agulha na terceira, desmanchei. Eu tenho aqui 3 correntinhas que é a altura que eu preciso para chegar nessa base. O que que eu faço aqui agora? Ó, eu posso começar na correntinha e posso começar no próximo ponto. Eu vou deixar as 3 correntinhas onde eu fechei o vermelho e venho no segundo ponto, que é exatamente o ponto alto duplo, e puxo esse fio aqui, ó. Coloquei na correntinha, deixa eu abrir mais aqui esse ponto. Deixa a correntinha bem larguinha. Ó, coloquei, eu fechei aqui nas 3 correntinhas e aqui foi o meu primeiro ponto alto duplo. Coloco a agulha no ponto e puxo essa laçada que está lá atrás, trago aqui para frente e vou começar tudo de novo. 1, 2, 3 correntinhas. Olha só como fica aqui atrás, ó. Agora eu vou fazer 2 carreiras do ponto cinza, gente, ó. Vou no próximo um ponto alto, vou no próximo ponto um ponto alto, eu já vou pegando esse fio vermelho aqui, ó, já vou trabalhando em cima dele. E nós vamos fazer aqui só ponto alto sobre o ponto duplo, ponto alto sobre o ponto alto, ponto alto sobre o ponto duplo, ponto alto sobre o ponto alto. E assim nós vamos fazer em toda a volta.
Dei toda a volta, pessoal, fazendo ponto alto. Agora nós vamos para a segunda carreira. Vou fazer o último ponto, que é exatamente em cima das 3 correntinhas. E vou seguir fazendo lá um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui nesse caso, não precisa a gente fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, porque como esse ponto alongado fica em cima, ele não mostra a parte que nós fechamos. Aqui você pode subir no mesmo lugar que você encerrou. Fechei com um ponto baixíssimo, já subo 1, 2, 3 correntinhas e já vou no próximo ponto e vou fazer ponto alto sobre ponto alto por mais uma carreira do cinza. E eu já volto botando aqui a cor verde para a gente fazer o mesmo ponto que nós fizemos no vermelho. Segue aí, ponto alto sobre ponto alto por toda a volta. Cheguei no final da carreira, vou fazer o último ponto alto e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E novamente eu vou fazer 6 correntinhas de segurança, porque eu não vou cortar o fio cinza. Vou colocar o marcador de pontos e vou deixar o fio lá atrás. Agora, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu tirar esse ganchinho aqui. Nós vamos agora amarrar o fio verde. Da seguinte forma, eu quero que esse ponto em relevo, ele fique alternado na direção do ponto alto vermelho, ok? Então, ou seja, em cima do ponto que está na direção do relevo, nós vamos fazer um ponto alto. E em cima do ponto que está na direção do ponto alto vermelho, a gente faz o ponto em relevo. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você pode ou amarrar o fio vermelho antes ou amarrar depois. Como eu preciso amarrar o fio na direção do ponto duplo, eu vou pular 1, 2 e 3. Vou amarrar no terceiro, que é exatamente esse aqui. Ou eu posso voltar atrás, 1 e 2, e amarrar nesse fio aqui, ou simplesmente eu posso amarrar em cima das 3 correntinhas. O importante é que você amarre o fio verde na direção do ponto duplo vermelho, tá? Na direção do ponto relevo vermelho. O ponto que nós vamos pegar em relevo, eu vou marcar é o ponto alto que está em cima do ponto alto vermelho, tá? Ó, o ponto duplo em relevo e o ponto alto normal. Esse ponto aqui é o ponto que a gente vai pegar em relevo com o verde. Eu vou amarrar em cima aqui da correntinha, porque já me dá a direção normal. Você pode amarrar na frente ou pode amarrar atrás, ok? Ó, prendi aqui com 2 nozinhos, 1 e 2. A direção desse ponto é a direção do ponto em relevo. Ó, então eu faço só 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. 1, 2 e 3. O próximo ponto é o ponto em relevo, que é esse que está o marcador. Então eu dou 2 voltas na agulha, venho na direção desse ponto, pego o ponto cinza que está em cima do ponto vermelho normal e faço um ponto em relevo duplo. 1, 2 e 3. Laço o fio, pulo o ponto de cima, que esse já está direcionado, e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o vermelho. 2 voltas na agulha, pulo um ponto na base, olho o ponto em cima do ponto alto e faço ponto em relevo. Pulo um ponto alto na base, vou no próximo, um ponto alto. 2 voltas na agulha, pulo um ponto na carreira anterior, vou no próximo, um ponto alto em relevo. Novamente pulo o ponto de cima, vou no próximo. E assim eu vou fazer em toda a volta. E você observa o que eu falei para você, ó. Como ele vai se alternando. Esse relevo está em direção a esse e esse está em direção a esse. Se você quiser fazer normal, sem alternar também, dá do mesmo jeito. Você vai fazer em toda a volta. Eu vou voltar para encerrar a carreira do verde, começar a carreira do cinza e aí já pegar na outra que está pronta para a gente fazer a alça. Cheguei no final da carreira verde, olha só, sobraram 3 pontos.
significa que está correto. 2 voltas na agulha, eu pego no ponto do meio, faço o último ponto em relevo duplo, o fio cinza para trás e eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o fio novamente e vou puxar. Agora eu vou fazer do mesmo jeito, vou puxar por aqui para frente e para trás, já para esconder esse fio, e depois eu vou trabalhar o cinza em cima dele. Ok, gente, ó, o cinza tá lá atrás, olha, eu vou tirar o gancho novamente do mesmo jeito e vou desmanchar aqui, 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu desmancho, dou uma alongada no fio e aqui eu venho, ó, tem as 3 correntinhas, eu vou no próximo ponto, puxo o cinza aqui para frente, 3 correntinhas e da mesma forma agora nós vamos trabalhar igual 2 carreiras do cinza e aí nós vamos nessa sequência, tá, gente? Ó, terminei o verde, 2 carreiras do ponto cinza, coloco uma outra cor. Depois 2 carreiras do ponto cinza, coloco outra cor, vocês vão alternando aí as cores que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui, eu tenho aí já pronta para te dizer qual foi a sequência de cores que eu fiz, mas a partir dessa etapa não tem mistério, tá? Eu vou fazer 2 carreiras do ponto cinza e vou fazer uma carreira igual a que eu fiz do verde, sempre lembrando de alternar esse ponto para que fique alternando um ponto com o outro. Olha que linda que tá a nossa bolsa, pessoal. Só lembrando que eu tinha essa aqui já montada, toda essa estrutura, e que esse cinza aqui é só um pouquinho mais escuro. Ok, onde que nós paramos? Nós paramos aqui no verde. Eu fiz 2 carreiras do cinza, coloquei o laranja e fiz a mesma sequência igual. Fiz 2 carreiras do cinza, coloquei um azul, fiz igual a carreira do verde, a carreira do vermelho e a carreira do laranja, alternando sempre o ponto aqui. Fiz mais 2 carreiras do cinza, coloquei o coral vivo. Fiz mais 2 carreiras do cinza, coloquei o amarelo. Aí fiz 2 do cinza e repeti a cor vermelha, coloquei mais uma carreira aí do vermelho. Então, a altura da nossa bolsa terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sequências de cores, tá? Depois que eu coloquei o vermelho, eu fiz 2 carreiras do cinza e agora nós vamos fazer a parte da alça. Uma coisa que me perguntam sempre nos comentários é a largura e a altura da bolsa, tá? Essa aqui no meu ponto tá dando 44 centímetros de largura e a altura dela do começo, ela tá dando aí 33 centímetros, 32 mais ou menos. Se você quiser ela mais alta, mais com profundidade, você põe mais uma sequência de cores e assim vai ficar legal aí a tua bolsa do jeito que você quiser. Agora nós vamos partir para fazer a parte da alça. Nós vamos fazer agora a divisão das alças, tá? Aqui eu terminei com 132 pontos altos e aí nós vamos fazer o seguinte, 132 dividido por 4 vai dar 33. Ok, aqui eu tenho o final da carreira, foi onde eu marquei, aqui onde eu comecei. Aqui nessa parte eu não vou contar os 33 pontos altos, porque eu quero que os 33 dê aqui nessa volta, nessa curva, dê os 33 pontos altos. Portanto, eu vou marcar o fio aqui, onde está o final. Coloquei o marcador aqui na correntinha e agora eu vou contar 16 pontos altos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Eu venho e marco aqui no de número 16. Depois vocês vão entender por que eu fiz só 16. Agora eu vou contar aqui 33 e vou colocar novamente o marcador.
Contei aqui, gente, ó, 33 pontos altos, marquei novamente o marcador no ponto de número 33. Vou contar de novo mais 33 e vou colocar novamente o marcador. Contei 33, coloquei novamente o marcador no ponto de número 33. Venho desse lado de novo e vou contar mais 33 e vou colocar um outro marcador. Contei novamente 33 pontos, coloquei o marcador e aí sobraram aqui 17 pontos até o final da carreira, que juntando 17 com os 16 que nós fizemos aqui, eu tenho aí 33 pontos também. Aí eu vou tirar esse marcador, aqui está o início do trabalho e eu vou dividir para que vocês vejam como nós ficamos aqui com a divisão correta. Então aqui, ó, a nossa alça terá aqui no meio, na direção dos 33. Então eu tenho 33 pontos aqui, eu tenho 33 nessa volta, eu tenho 33 aqui no meio e tenho 33 do outro lado. A estrutura da nossa bolsa vai ficar desse formato aqui, onde nós faremos agora a alça, ok? Então a gente vai fazer agora só pontos baixos. Vamos trabalhar só pontos baixos. O final da carreira vai ficar sendo sempre aqui onde nós começamos e onde nós encerramos. Finalizei com um ponto baixíssimo, agora nós faremos carreiras em espiral sem finalização de carreira, ok? Ó, tô aqui, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e coloco o marcador para saber que aqui é onde vai finalizar a minha carreira. E eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7. Se não quiser contar, nem precisa, que a gente vai até onde está o marcador, tá? Então segue fazendo aí. Já está dividido, contado certinho dos 33. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar no marcador onde nós fizemos a divisão. Ó, até aqui deu os 16 pontos baixos, onde nós contamos os 16 pontos altos. Cheguei em cima do marcador, eu faço um ponto baixo. Parei aqui, tá? O que eu faço agora? Eu vou fazer 100 correntinhas e vou prender lá do outro lado, no outro marcador. Cheguei aqui, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou fazer 100 correntinhas. Olha só, pessoal, fiz as 100 correntinhas, isso aqui vai ser o tamanho da alça que nós teremos na bolsa, tá? Se você quiser menor, você põe menos correntinhas e se você quiser maior, você faz mais correntinhas. Como a intenção é que seja uma bolsa de praia, é bem legal que ela fique um pouquinho mais comprida aí para dar um charme maior. O que eu vou fazer agora é seguir aqui a correntinha para não prender dobrada, tá? Ó, segue aí o alinhamento das correntinhas. Cheguei aqui e vou prender com o ponto baixo onde está o outro marcador. Eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Pulamos aí os 33 pontos e prendemos a alça lá no marcador. Tiro o marcador e sigo fazendo nessa lateral até chegar no outro marcador apenas pontos baixos. Então eu sigo para cada ponto um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto alto. E vamos seguir até chegar ao marcador e eu volto para fazermos aí a outra alça, tá? Então vai lá, não tem mistério, ponto baixo sobre ponto alto. Feito todos os pontos baixos, chegamos no marcador e aqui nós vamos fazer novamente as 100 correntinhas para prender do outro lado. Aqui no marcador já fiz o ponto baixo sobre o ponto que está marcado e sigo 1, 2, 3, 4, 5 por 100 correntinhas.
Fiz as 100 correntinhas, tomei já o cuidado de não emendar torcido. Eu venho aqui, vou pular todos esses pontos altos e onde está o outro marcador, novamente eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu já posso tirar o marcador. Vou seguir agora fazendo ponto baixo até chegar aonde está o marcador do início da carreira, ok? Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Chegando no marcador, eu volto com vocês. Ok, pessoal, cheguei aqui onde está o marcador. Todos os outros agora eu vou tirar, porque não necessito mais deles. E o único que vai ficar é esse aqui, marcando início e final de carreiras. Aqui, ó, as duas alças, deixa eu mostrar para vocês, olha como tá. Agora nós vamos circular tudo isso aqui com pontos baixos, ok? Tirei aqui o marcador, vou fazer um ponto baixo onde estava o marcador e vou marcar novamente, porque esse vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. E sigo fazendo ponto baixo para cada ponto baixo de base, até chegar na correntinha. Eu vou fazer com vocês, porque ele está bem próximo. Então, sigo aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha. Depois a gente vai subir na alça, também fazendo ponto baixo. E nós vamos fazer na alça, eu imagino que aí umas 4 carreiras, tá? Vai depender muito da largura que você quer que fique essa alça. Depois a gente vai falar sobre isso. Ó, cheguei aqui no último ponto baixo, eu vou seguir agora nas correntinhas fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Entrei na correntinha, um ponto baixo. Pega sempre a alça de baixo, tá, gente? Ó, não pega a alcinha de cima, pega a alcinha de baixo da correntinha para dar uma estrutura na alça. Um ponto baixo, vou na próxima, um ponto baixo, ó, na alcinha de baixo, ó, um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo, e eu vou seguir fazendo em toda a alça um ponto baixo, circulando inteiro, até chegar do outro lado, e eu volto para mostrar como tá ficando. Segui fazendo, pessoal, em toda a alça aí, pontos baixos. Cheguei lá no final, como eu falei para vocês, e agora o que é que eu vou fazer? Continuar fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo em toda essa lateral. Chegando no final da carreira, eu vou subir a outra alça fazendo do mesmo jeito, ponto baixo para cada correntinha. Vou chegar lá do outro lado e sigo fazendo até o marcador. Olha só, pessoal, circulei todas as duas alças, como eu falei para vocês. Cheguei aqui novamente no marcador e aí, agora aqui eu vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo onde estava o marcador. Vou marcar novamente. Coloquei o marcador aqui e não tem mais segredo aqui. O que eu vou fazer? Circular novamente ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, subindo e descendo na alça. Vou fazer até lá o final para mostrar para vocês que não vai ter erro e não é difícil. Ó, seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos chegando já na parte da alça. Aqui, ó, e aí você vai só subir, não muda nada, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Já cheguei na alça, já tô subindo aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. OK? E aí você vai seguir fazendo em toda a alça ponto baixo, vai chegar lá no final da carreira, aqui, ó, você vai seguir com ponto baixo na lateral, vai subir na outra alça também com ponto baixo, ó, vai subir em toda a alça e vai chegar novamente no marcador. Aí nós teremos a segunda carreira de pontos baixos. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo na alça, tá, gente? Então,
Sempre que chegar aqui, você vai contar uma próxima. Nós estamos aqui na segunda. Vou dar toda a volta, vou chegar aqui no marcador. Vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma terceira volta, fazendo uma terceira carreira. Cheguei no marcador de novo. Vou fazer uma quarta carreira em volta de toda a bolsa. E eu já volto para mostrar para vocês ela pronta. Olha só, pessoal, terminei a alça. Acabei fazendo 5 carreiras. Eu tinha falado para vocês que ia fazer 4, eu fiz 5 carreiras para ficar um pouquinho mais larguinha. E aí encerramos aqui na parte do marcador. Eu vou tirar o marcador. Onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Depois uma correntinha e vou cortar o fio. Depois eu vou esconder esse fio lá dentro, lá por dentro e vou arrematar. A parte das alças estão prontas, a parte de fora. Olha, deixa eu puxar aqui para vocês entenderem. Ok, olha só, a parte de fora das alças estão prontas. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo circulando por dentro da alça, tá? Nessa parte de dentro agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Para encerrar assim a nossa bolsa. Eu venho aqui, ó, no cantinho do ponto baixo, do ponto alto aqui, e vou prender o fio aqui por dentro. Um nozinho e 2 nozinhos. E vou seguir circulando do mesmo jeito. Nessa etapa aqui, para cada ponto alto, um ponto baixo. Eu levanto uma correntinha. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo iniciando a carreira. E vou aqui, ó, um ponto baixo para cada um. 2, 3, 4, 5. Eu vou contando aqui porque na metade nós vamos fazer uma alcinha para o botão, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lembram que a gente tinha aqui 33? Eu fiz 16. Agora aqui eu vou fazer uma quantidade de correntinhas para a gente prender no botão do outro lado. Eu vou fazer aqui 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí eu vou pular um ponto baixo, vou no segundo e vou prender novamente com um ponto baixo. Vai ficar essa alcinha aqui no meio. E eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. O que é essa alcinha? Eu vou virar a bolsa para o outro lado. Essa alcinha é aqui, ó, a gente vai prender um botão aqui e essa alcinha a gente vai fechar a bolsa com um botão. Se você quiser fazer mais comprida, vocês podem fazer, mas aqui pelo tamanho do botão que eu tenho, as 20 correntinhas é suficiente. Voltando para cá, para a parte do ponto baixo, eu vou seguir agora fazendo pontos baixos para cada ponto alto até chegar aqui nesse final e eu volto para seguir com vocês. Chegamos aqui no final da carreira, aqui olha, no encontro da alça. E o que eu vou fazer agora é um ponto baixo. Vou continuar com mais um ponto baixo. E vou simplesmente subir na alça fazendo um ponto baixo para cada correntinha da base, ó. Vem aqui, ponto baixo. E vou lá, para cada correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E eu vou circular toda a alça por dentro, fazendo ponto baixo, até chegar lá na parte onde nós começamos. Cheguei no final, pessoal, tem mais um ponto baixo aqui para encerrar.
E onde eu comecei, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar esse fio. Qual é o próximo passo agora para a gente fazer? Eu vou fazer, depois eu vou esconder todos esses fios lá por trás e vou arrematar. O que eu vou fazer? Virei para o outro lado e a mesma coisa eu vou fazer aqui por dentro dessa outra alça, só ponto baixo, sendo que agora eu não faço a correntinha, tá? Eu faço só ponto baixo circulando, eu vou fazer nessa alça, vou arrematar os meus fios e vou voltar mostrando para vocês onde que eu vou aplicar a etiqueta e onde que eu vou colocar também o botão. Como eu falei para vocês, eu já arrematei os fios, eu tenho esse botão aqui, mas vocês podem escolher aí um botão de madeira e colocar, eu vou prender o botão aqui para fechar com essa alcinha, tá? E vou pregar a minha etiqueta aqui da etiqueta Spandiar e já volto mostrando aí a minha bolsa pronta para vocês. Tá pronta, pessoal, nossa linda bolsa aí. Olha que colorido lindo que ficou. Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei um botão. Vocês podem colocar aí também a opção de vocês, o botão de madeira ou o botão que vocês tiverem em casa. A etiqueta aqui da minha querida etiqueta Spandiar, eu coloquei hoje, como eu falei para vocês, a de 4 furos, metalizada. A alça ficou numa largura excelente, eu gostei bastante. E essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei que eu sempre peço. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrita, se ainda não é inscrito. E se chegou até aqui e fizer a tua bolsa, posta com a minha hashtag FizConed, que eu quero ver a tua bolsa, tá bom? Essa foi mais uma peça feita com muito carinho para vocês. Fica com Deus, um beijo no coração, saúde, paz e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Valeu, minhas joias!